a gente está recebendo agora, pessoal, e eu pedi para os meus alunos, especialmente os mais novos, não perderem essa oportunidade, né? Esse é o professor Marcelo Bigal. Foi com o Marcelo Bigal que eu iniciei o pós-doc no exterior. Marcelo, quando a gente acertou toda a papelada, né, Marcelo? Marcelo era professor do Albert Einstein College of Medicine, lá em Nova York, que foi para onde eu fui. E quando eu cheguei lá, o Marcelo foi para a Merck, deixou de ser professor e começou a alçar aí uma carreira que ia levar ele a voos assim muito altos, né? Que é um pouco disso que ele vai contar para nós também, né? Foi bom, Marcelo, também ter, assim, ele me deu toda a assessoria, né, Marcelo? Eu me lembro, eu com detalhes, eu falaria horas disso, mas graças também ao fato dele ir para a Merck, nós conseguimos financiar o meu estudo lá no Albert Einstein, né? O Marcelo conseguiu um grant. Eu cheguei e o meu Eu projeto estava já com tinha tanta um dor na grant. consciência, eu estava com tanta dor na consciência que eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Ah, não, foi ótimo. A dor na consciência foi ótima. Eu pagava US$ 75 para cada avaliação dos pacientes, né? Como eram duas, cada um ganhava US$ 150. Então, graças a essa ajuda financeira da Merck, nós completamos, então, aquele nosso estudo. E eu também pude conviver um pouco mais com o Richard Lipton, né? Que era o parceiro do Bigal lá na época, o professor também do Departamento de Neurologia. Então, vocês viram, o Marcelo desenvolveu aí uma carreira de pesquisador. Então, o Marcelo é médico, ele é casado com uma esposa linda, jovem, Janaína, a quem também eu devo metade dos meus dedos. A Janaína foi, assim, um anjo da guarda mesmo. Se anjo tem nome, um deles é a Janaína, viu? E tem duas meninas lindas, a Hanna e a Luísa. A Luísa tem colaborado com a gente nas pesquisas, porque ela está aí trilhando um caminho por esse mundo igual o pai, né? Além disso, o Marcelo se tornou um empreendedor, né? E é um pouco disso que eu gostaria que você falasse. Se você pesquisar lá no Google, no PubMed, né? Bigal, Marcelo Eduardo, você vai achar, como vocês viram, mais de 330 publicações. Então, ele é, assim, um pesquisador é robusto, né? Eu diria, eu já falei naquele meu vídeo, você realmente é um outlier, Marcelo, e divide a minha carreira em antes e depois de você, né? Então, para os meus alunos que estão aí me acompanhando, não tiveram oportunidade de te ver, porque, gente, antes dele ficar assim tão famoso, ele ia a Ribeirão Preto, ele ia à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele dava aula, ele dedicava tempo, assim, um tempo preciosíssimo, né? Teve uma geração de alunos do nosso grupo que teve a chance de fazer aula com o Marcelo toda a semana. Lembra disso, Marcelo? Claro que eu Não, lembro. eu não aprendi nada, não, mas as meninas ficaram expert. Então, a gente deve muito mesmo ao Marcelo. Então, eu quero te agradecer, senão eu vou me estender demais, né? E Não, queria, assim, dizer que é um prazer ter você, começar, assim, essa aventura, assim, divulgando um pouco melhor o que a gente faz, né? Porque, de verdade, a gente se esforça para fazer um trabalho de qualidade e que acaba ficando escondido aqui dentro do interior de São Paulo, né? Então, a gente também quer usar esse espaço. Fala para a Luísa que tem essa vantagem, né? O Instagram ajuda a gente a ter uma série de contatos e conhecimento mesmo, né? Eu brinco que eu sou, não posso falar, o que eu sou formada no Instagram, porque você acaba seguindo tanta gente, acaba achando que está dominando algum assunto, né? Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por você ter aceitado. Então, receba vocês o meu abraço, a Janaína, as meninas. É um prazer ter você aqui. Débora, muito obrigado. Eu não poderia não estar aqui com você. Nós vamos fazer essa live, vai ser gostosa, porque enquanto a gente está a live, vai ter uma primeira live. E
Eu adoro conversar com você, com o teu grupo. Outlier é você. Você é professora titular da USP, você tem dezenas de pós-graduandas, não foi o caminho teu, não foi fácil. Você montou uma carreira, é empreendedora, e eu não acho que você está escondido no estado de São Paulo. A internet não vai mudar muita coisa, porque você é internacionalizada, teu grupo está na Alemanha, está na Espanha, tuas meninas estão aí alçando voos cada vez mais altos. Eu adoro minha carreira e você é um dos pontos altos da minha carreira, não pelo que eu contribuí, mas simplesmente pelo convívio com você. Vamos em frente, vamos conversar sobre Cefaleia. Então vamos lá, Marcelo. É uma dúvida assim genuína minha, sabe? Porque eu me lembro, eu não sei, você não vai lembrar, né? Mas a gente estava num congresso em Boston e a gente estava logo na entrada assim do congresso e entra um senhorzinho. E você disse assim para mim, Débora, sabe quem é aquele senhor? E foi logo me apresentar, né? Que o Marcelo também tinha isso, né? Conhecia todo mundo conhecia ele. Ele desenvolveu o Max Out. Richard E Harder. eu me lembro que você falou aquilo assim, dizendo, o seu olho brilhava, né? Dizer, gente, ele desenvolveu o Max Out. Eu disse, puxa, o Max Out, né? Para quem não sabe, é um remédio abortivo, né? Mas assim, extremamente eficiente nas minhas crises de enxaqueca, né? Então, quando você falou, eu fiquei assim, né? E hoje eu tenho assim a felicidade de também, né, poder dizer, sabe esse moço que está aí embaixo ficando grisalho? Ele desenvolveu um O John Lennon. medicamento, um medicamento para tratar a enxaqueca. Então, eu queria primeiro que você contasse um pouco como é que você chegou nisso, de onde é que surgiu essa sua inspiração e como é que foi isso? Eu desenvolvi um medicamento para tratar enxaqueca, um medicamento aprovado para tratar a doença de Huntington e 4 medicamentos aprovados para tratar asmas eosinofílicas. Nossa, eu tô por fora mesmo. Débora, conta para mim. como foi feito esse processo? Hum. Você sabe, eu saí do Brasil muito bem formado. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil orientado pelo que para mim foi e é a grande referência da Cefaleia Nacional, que é o Speciale, e co-orientado informalmente pelo Bordini, que é genial. Então, eu saí com o privilégio, eu não vim aqui tanto para aprender cefaleia, eu era bom já de cefaleia, eu estava atendendo meus pacientes, tinha minha clínica e tudo mais. Mas me chamou muito a atenção o volume de migrânia crônica que se via nos Estados Unidos. É muito maior do que a gente vinha no HC. Todo mundo que vinha para os Estados Unidos era migrânia crônica. Eu entrei para o Einstein e resolvi que eu iria me dedicar. Eu não queria ser sombra do Lipton. Você não consegue ser um epidemiologista quando você tem um Lipton do teu lado. Então, a minha área seria me dedicar aos fatores que levam à transformação da enxaqueca. Por que a enxaqueca fica quietinha em uma série de pessoas? E por que em determinado momento ela destrambelha? Por que em algumas pessoas ela progride, cronifica, sem nenhum insulto? Simplesmente a criança desenvolve a migrânia episódica com a idade de 8 anos, com 12 anos já está com migrânia crônica. Por que em outras pessoas ela desenvolve após algum insulto? E por que em algumas ela nunca desenvolve, a despeito de qualquer insulto? Então, minha área de pesquisa foi uma área de pesquisa nos mecanismos da cronificação da enxaqueca. Uhum. Ou da progressão, ou da refratariedade. Eu me dediquei a isso, fiz todas as pesquisas que você sabe, no Einstein e tudo mais. Mas começou a me incomodar um pouco o tempo da academia. Se você pegar, e eu não falo isso como crítica, o Lipton, que é a grande referência da epidemiologia mundial, ele publica a mesma coisa há 30 anos. Me desculpa a falta de tato, mas ele publica a mesma coisa, tem 30 anos. Quanto mais trabalhos a gente vai precisar ter para falar que a enxaqueca tem 12% de prevalência, que 3% tem enxaqueca crônica, que a depressão causa enxaqueca. Então eu comecei a falar assim, mas nossa senhora, é muito parado. É muito parado, é muito parado. E nessa época, essa pessoa que eu te apresentei da Merck, que desenvolveu o Max Out,
ele estava, graças ao trabalho da academia, tinha se detectado que esse peptídeo chamado CGRP, ele estava envolvido na cronificação, não só na deflagração da enxaqueca, mas na cronificação da enxaqueca. E eu falei, bom, eu quero participar dessa história. Eu quero, porque para mim já não era mais suficiente ficar, olha, a obesidade causa enxaqueca crônica, o abuso de medicamentos causa enxaqueca crônica, aqueles trabalhos que eu fiz, que alguns ganharam os prêmios. Aí você fala de novo, aí você fala a terceira vez, aí você dá 15 conferências, as 15 conferências são igualzinhas, né? Aí você fala, o que eu faço agora com tudo isso? Aí eu resolvi entrar na indústria farmacêutica, porque a Merck estava desenvolvendo medicamentos contra o CGRP, liderados pelo mesmo cientista que desenvolveu o Maxalt. E ele tinha um enorme esforço de biologia, a gente pode descobrir mais tarde, discutir um pouquinho mais tarde, mas ele tinha desenvolvido 4 moléculas, 2 agora estão até aprovadas pela Allergan, elas foram depois compradas pela Allergan, a mesma do Botox, mas ele tinha descoberto 4 moléculas que bloqueavam o CGRP. E as 4 funcionaram. Elas 4 foram efetivas. Nunca houve um inibidor de CGRP que falhou. As 4 foram efetivas, mas nenhuma delas, todas elas causaram problemas hepáticos. E a gente sabia, por estudos muito sérios que nós fizemos na Merck, que esses problemas hepáticos não eram ocasionados pela falta do CGRP, que quando você bloqueia esse peptídeo, não era isso que causava o CGRP, era a química da molécula que estava causando o problema hepático. E nesse momento foi que eu tive um momento ahá da minha carreira. Porque nós havíamos feito um estudo usando o PET scan, mostrando que esse medicamento, que era hepatotóxico, que causava toxicidade no fígado, a dose efetiva dele não penetrava o cérebro. Então, olha que coisa interessante. E eu estava naquela época, não sei se você lembra, em discussões grandes com o Peter Gosby, porque o Peter Gosby ficava falando que a enxaqueca tem que ser por problema do cérebro. E eu falava, e por que ela bloqueia quando você aperta a têmpora? Se tudo está lá dentro, se a periferia não importa, por que ela bloqueia quando você aperta a têmpora, põe um coisa de gelo? Mas a gente demonstrou cabalmente que o medicamento da Merck, que era bastante efetivo, era efetivo sem penetrar o cérebro. Ele atuava no núcleo, no gânglio do trigêmeo, que fica exatamente fora da barreira cefálica, hematocefálica. E esse foi o momento que eu tive meu momento ahá. Eu falei, então eu vou sair da Merck e vou montar uma companhia com outras pessoas que vai desenvolver um anticorpo monoclonal, um anticorpo, molécula grande. Por quê? Porque o anticorpo monoclonal não passa pelo fígado, não vai causar toxicidade hepática. E o anticorpo monoclonal não penetra o cérebro, mas eu já sei que não precisa penetrar. Marcelo, aí você criou, como ela chamava aquela empresa? Labres. L-A-B-R-Y-S. A perspectiva da molécula grande, que não ia penetrar o cérebro e, portanto, também não ia dar a hepatotoxicidade. Quem foi que fez isso, pensou isso a primeira vez? As pessoas que pensaram isso a primeira vez, o anticorpo contra o CGRP, os primeiros anticorpos anti-CGRP, eles foram desenvolvidos. O CGRP ele é distribuído. O CGRP, para aqueles que vocês que não são médicos, é uma proteínazinha pequenininha. Ele só tem 37 aminoácidos. E essa proteína está no teu corpo inteiro. E ela é uma proteína fundamental para o sistema nervoso autonômico, que é aquele sistema nervoso que você não controla, que é aquele que controla o movimento do teu intestino, que é aquele que controla o tamanho da tua pupila, o CGRP, e o CGRP é um potente vasodilatador. Então, no começo dos tempos do estudo do CGRP, a questão é o seguinte: se o CGRP causa vasodilatação, ele causa uma enorme vasodilatação, ele está envolvido no controle da pressão arterial. E se ele controla o movimento do teu intestino, ele pode ser útil tratando doenças intestinais. Então, as pessoas começaram a desenvolver anticorpos anti-CGRP para tratar doenças do intestino. 20 anos atrás, 15 anos atrás. Mas poucas pessoas
Ninguém pensava em usar isso para migrânia, a despeito do CGRP já ter sido descrito por Goldsby e Atkinson nos anos 80 como sendo importante para a enxaqueca. Ninguém pensava em usar um anticorpo para o CGRP, primeiro porque a gente não dominava a tecnologia. Fazer um anticorpo, Débora, é difícil. Porque como é que você faz um anticorpo? Quando você faz um remédio comum, então um remédio comum para os senhores e para as senhoras que não são cientistas, é uma molécula pequena, a gente chama uma small molecule, molécula pequena. Você sintetiza ele num laboratório de química. Você determina qual é a fórmula, você aprende como fazer e você manufatura. Você põe a ureia, você muda o pH, você acrescenta hidrogênio, você acrescenta carbono, você faz a tua molécula pequena. Então, onde é feito os medicamentos que a gente toma no nosso dia a dia, as moléculas pequenas? Eles são feitos em um laboratório de química. Você vai lá, você compra a máquina, você compra o insumo, você faz. O anticorpo, ele é feito numa célula. O anticorpo é o mesmo anticorpo que a gente usa vacina para se proteger do Covid, por causa que vai fazer um anticorpo. Né? Quem produz o anticorpo não é você não faz um anticorpo num laboratório de química. Você faz um anticorpo numa célula. Como é que você vai fazer isso, então? Qual é o processo de desenvolver um anticorpo? Você vai pegar célula... Nós sabemos que o CGRP do rato é muito parecido com o CGRP humano. Então, eu vou... pego células do rato, e células imunes do rato, exponho elas ao CGRP humano para que a célula do rato produza anticorpo. Só que a célula do rato está produzindo anticorpo de rato. Então, eu tenho que primeiro pegar a célula do rato, modificar o gene dela, para ela, em vez de produzir célula de anticorpo de rato, produzir anticorpo humano. Nós chamamos isso de anticorpo humanizado. Foi feito no rato, mas foi humanizado para ser idêntico ao nosso. Mas tem um probleminha, Débora. Célula de rato divide muito devagar. Como é que a gente faz para a célula de rato dividir rápido? Nós hibridizamos ela com a célula de câncer. Porque célula de câncer divide muito rápido. Então, você tem que pegar uma célula de rato, ensinar ela a desenvolver um anticorpo humano, hibridizar ela com uma célula de câncer. E fazer ela, e aí a célula de câncer vai fazer muita célula produz muito anticorpo, você começa a fazer a tua, que a gente chama de harvest, você começa como se fosse a colher anticorpo. Óbvio, são feitos em reatores e tudo mais. Então, o problema, o anticorpo já existia para fazer pesquisa acadêmica. O que nós fizemos foi desenvolver a técnica de humanizá-lo e de produzi-lo em quantidades após entendermos que não precisaríamos entrar no cérebro e fazermos isso de uma maneira industrial. Então, você vê, só para te dar uma ideia, se você pensar no CGRP como tendo o tamanho de uma bolinha de ping-pong, o anticorpo tem o tamanho de uma bola de boliche. Ele é muito grande, ele não entra no cérebro. Então, a grande sacada foi ter a convicção de que eu conseguiria tratar a enxaqueca de fora do cérebro. É por isso que você trata a enxaqueca como fisioterapeuta. Eu adorei quando eu aprendi isso pela primeira vez. Né? Porque de verdade... Depois a gente vai falar um pouco disso. Você modula o cérebro Sim. através dos seus aferentes, das suas partes externas. Sim. Isso é fácil de entender. A gente não entende perfeitamente que para dormir bem, a gente tem que se expor à luz do dia. E a gente se expõe à luz do dia, né? Se você ficar numa câmara escura, você vai ter insônia. A gente se expõe à luz do dia, a luz do dia bate na tua retina. Tua retina está fora do cérebro, mas modula o cérebro. Não é? Entendeu? Então, o conceito do anticorpo para modular a enxaqueca, ele tem que ser entendido no conceito de neuromodulação. É a mesma modulação que um fisioterapeuta faz, a mesma neuromodulação que a gente usa com técnicas, com medicamentos que nem o sumatriptano não penetra o cérebro. Mas a gente ficou tentando entender que ele penetrava. Né? Então, essa é a história, Débora. Entendi. Mas, Marcelo, a gente já tem, né, drogas que eram efetivas, assim. Mas é importante também que as pessoas entendam que uma coisa, e aí eu quero que você esclareça, uma coisa é uma droga que vai abortar uma crise, que nós chamamos de abortiva. A outra questão são aquelas drogas que vão
ajudar no controle nessa modulação da dor que nós chamamos de drogas preventivas. Esse medicamento age como as duas coisas? Então, Débora, a distinção de preventivo... Eu não gosto de usar... Eu parei de usar o termo abortivo porque vários pacientes, nós sendo mulheres, vários pacientes entendiam que isso podia ser abortivo, sim. etc. Tem mesmo uma confusão. Então vamos separar os medicamentos entre agudo, de uso agudo, e o medicamento preventivo. A distinção do medicamento agudo e preventivo é artificial. Não existe nenhum medicamento preventivo que não funcione agudamente. Às vezes, você não vai usar botox agudamente. Cada vez que a pessoa tiver uma enxaqueca, você dá o botox. O topiramato, a farmacocinética dele não é adequada para usar agudamente. Mas se você der o topiramato na veia, ele é perfeitamente abortivo agudo. Se você usar o Depakote na veia, ele é perfeitamente efetivamente agudo. Se você usar o propranolol com uma farmacocinética, isso são trabalhos bastante elegantes. Se você fizer os anti-inflamatórios diariamente, eles se tornam profiláticos. Se você fizer o sumatriptan diariamente, ele se torna profilático. Muito embora, para os analgésicos, eles depois vão exercer um efeito paradoxal e, após um início profilático, eles vão fazer o agravamento da dor. Então, em primeiro momento, a distinção é artificial. É artificial. Mas, agora respondendo a sua pergunta, o medicamento que eu desenvolvi, que é um anticorpo, ele não pode ser utilizado agudamente, porque ele não vai dar nível em 2 horas. Certo? Se você está com dor agora, você precisa de alguma coisa que dê nível do teu sangue imediatamente. Sim. O anticorpo, ele não é capaz de dar nível imediatamente. Eu dou a injeção em você e eu vou te dar o nível a partir de 8 horas. Você já sofreu muito. Mas, por outro lado, qual é a grande inovação dos anticorpos em relação a outros medicamentos preventivos? O meu medicamento, que é o que eu aprovei, é o único medicamento do mundo para a dor que pode ser utilizado uma vez a cada 3 meses. Certo? Então, o anticorpo, ele tem... Você não precisa usar um tablete 2 vezes por dia, que nem o topiramato, um medicamento uma pílula 2 vezes por dia, todo dia. Você pode usar no dia 1º de janeiro e usar de novo no 1º de abril. E usar de novo no 1º de setembro. Então, é uma inovação que eu adoro, porque o meu medicamento ele é aprovado em 2 fórmulas, da Teva. Eu desenvolvi, agora não tem mais nada com isso. Ele é o único medicamento da enxaqueca que ele é aprovado para uso mensal. Se você usar uma das doses dele, você toma uma injeção subcutânea todo mês. Ou, na outra dose, trimestral. Uma injeção a cada 3 meses. Se você usar, no entanto, não o anticorpo, mas a molécula pequena do CGRP, mesmo processo, que dá nível no sangue em 3 horas, aí ela já é um ótimo abortivo, ou agudo, medicamento agudo. Então, os bloqueadores do CGRP podem ser usados tanto preventivamente como agudamente, dependendo de qual você escolhe. Marcelo, e qual que foi a redução de número de crises que vocês conseguiram com esse medicamento? Eu acho que tem algumas coisas, as pessoas às vezes elas se perdem, mas, por exemplo, você sabe que quem faz... O medicamento não é milagroso, Débora. Ele não é o fim da dor. É importante que você diga isso. Não dá para livrar ninguém da enxaqueca, né? Dá para livrar algumas pessoas da enxaqueca. 30% das pessoas que tomarem Nunca mais tiveram. Não tem mais. Acaba. Isso é uma boa 30% não tem mais, 40% não melhoram nada e outros 30%, 40% melhoram em vários graus. Mas, por exemplo, porque veja, não é só o CGRP que é envolvido na enxaqueca. O GABA a serotonina é. Então, na verdade, alguns pacientes são primariamente mediados pelo CGRP. Esses pacientes vão responder ao medicamento que a gente criou de uma maneira absurda. Você sabe, para você ter uma ideia, você sabe que os medicamentos de enxaqueca, o estudo clínico dura 3 meses, entre 3 a 6 meses, e o endpoint, esqueci como fala endpoint em português,
A métrica que você quer ver é se o paciente melhorou em 3 meses. Então, o FDA vai aprovar a tua medicação se após 3 meses de tratamento você for significativamente melhor. E se você for melhor após 3 meses de terapia, você fica feliz. Se você for melhor após 1 mês de terapia, que são os mais rápidos, você fica muito feliz. O meu medicamento separou do placebo depois de 1 dia. Nós temos, num estudo de 120 dias, nós detectamos diferença significativa com valor de P menor que 0,05, que para os senhores que não sabem, as senhoras é a marca de que algo é inequívoco, com 1 dia de tratamento. Agora, o que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que ele vai oferecer benefício entre 60% e 70% das pessoas. E enorme benefício quase curativo, em 1/3 das pessoas. Aí as pessoas falam... Mas Marcelo, por que ele é injetável? Porque o anticorpo, se for ingerido pela boca, é digerido no estômago. A gente estava falando do benefício. Você mesmo disse que tem pessoas que vão responder melhor e outras não. Graças a Deus, né? Senão a gente ficava sem emprego. Então, não é mesmo? Tem que continuar o desenvolvimento. Débora, se você pegar a questão fundamental, se é realmente uma droga, eu não consigo enxergar como um medicamento será efetivo em 100% das pessoas para a enxaqueca. Entendeu? Se você pega, por exemplo, uma doença monogênica, uma doença que é causada por uma mutação de um gene, e esse gene produz uma proteína tóxica, e essa proteína causa a doença. Se você conseguir inibir essa proteína, você curou a doença em 100% das pessoas. A enxaqueca não é assim. A enxaqueca tem a serotonina, a dopamina, a norepinefrina, o GABA, o glutamato, o CGRP e o que mais vai. Então, na minha opinião, o CGRP de todos os mediadores é o mais relevante. É o mais relevante. Por quê? Porque ele é o fator final. Aí, se você injetar, por exemplo, num paciente se você injetar dopamina no paciente, vai ativar certos neurônios, que eventualmente vão ativar os neurônios que liberam o CGRP. Se você injetar serotonina no paciente, vai ativar outros neurônios, que eventualmente vão ativar os neurônios que liberam o CGRP. Então, o CGRP é a parte final da cascata. Então, quando você bloqueia CGRP, você bloqueia a parte final. Você não corrigiu o problema intrínseco, mas você não deixou esse problema passar e se transferir para a dor. Mas o CGRP não é o último, não é o único que é um mediador dessa parte final. Então, eu acho que a questão realmente passa a ser... alguns pacientes... Para mim, o próximo passo é definir quem é responsível ao CGRP, quem não é. Se houvesse um teste salivar, tentei desenvolver isso na América, a propósito. Se houvesse um teste salivar que identifica pessoas com níveis alterados de CGRP, e essas pessoas vão ser candidatas a medicamentos como o que eu desenvolvi, e as pessoas que não têm níveis elevados de CGRP vão receber alguma coisa a mais, já seria um ótimo indicador. Mas, Marcelo, diz para nós, então, assim, onde você está agora? Você desenvolveu, aí foi para a Teva comprou, e aí você virou um empreendedor. Eu já era quando nós desenvolvemos isso, né? Sim. A Teva comprou minha companhia. E ela ofereceu para que eu ficasse. E eu quis ficar. Porque qual é a graça de ter feito tudo isso e depois não lançar? E outra coisa. Tem uma outra coisa, Débora. Tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena citar. E essa foi minha mesmo. E eu até eu dei uma conferência hoje e eu falei isso. Eu fiz uma coisa que foi diferente de todos os estudos de enxaqueca que haviam sido feitos até então. Como é que é um estudo tradicional de enxaqueca? Você pega os indivíduos que vão participar
e você tira tudo que eles estão tomando. Se eles estão tomando Topamax, você tira o Topamax deles. Se eles estão tomando propranolol, você tira. Se eles usaram Botox, você tem que esperar 3 meses. E a ideia disso é que você, então, você tira qualquer outra coisa que pode estar alterando e usa o seu medicamento. Eu me recusei a fazer isso. Se o Speciale estiver na live, ou se o Bordini estiver na live, ou se algum deles, a questão é perguntar para eles quando que eles fizeram isso na prática clínica. Quando que eles pegaram um paciente e falaram assim, você está em Topamax, eu quero te dar Depakote. Deixa eu tirar teu Topamax primeiro, vai para casa, sofre 2 semanas, volta aqui que eu começo o Depakote. Ninguém faz isso. É desumano com o paciente. Segundo ponto, então, eu não excluí pacientes usando outras medicações, eu não excluí pacientes usando opioides, todo estudo até então excluía, eu não excluí pacientes usando um montão de anti-inflamatório, e eu não excluí pacientes que já haviam falhado 3 medicações anteriores. Todo estudo faz isso. O estudo pega e ele fala, se você já falhou muito medicamento, você não pode ser parte do meu estudo. Se você está usando alguma coisa, você não pode ser parte do meu estudo. Se você usa muito analgésico, você não pode ser parte do meu estudo. Então, o estudo exclui todo mundo que precisa do medicamento. Porque se você está respondendo ao topiromato, você não precisa do meu medicamento. Se você é tão bonzinho assim que você nunca vai chegar no consultório do Speciale, ou do Bordini, ou do Arruda, para que você precisa de um medicamento que vai custar tão caro? Então, o que eu fiz foi... E aí, a hora que eu fui questionado para isso, mas se o paciente falhou a 3 medicamentos, ele vai falhar o teu. Eu falei, por quê? Qual dos 3 medicamentos que ele falhou bloqueia a CGRP? Verdade. Ele falhou o medicamento que bloqueia alguma outra coisa. Se o paciente falhou 3 antiepiléticos, claro que eu não colocaria ele num estudo de antiepilético. Mas o camarada ter falhado um monte de coisa que não tinha nada a ver... Não era o seu, Para mim era de uma estupidez quanto mais. Então, nós fizemos as grandes inovações do nosso estudo foram que, primeiro, os pacientes que entraram no meu estudo eram os que iriam usar esse medicamento na vida real. Pragmático, né, Marcelo? Pragmático. Se não funcionar neles, não funcionou neles, para que eu vou lançar uma coisa que depois não vai vender? Entendeu? Tem que adicionar valor. Então, os pacientes foram muito mais severos do que qualquer outro e tiveram essa multiterapia, tiveram monoterapia, e nós usamos os endpoints que nós medimos o que era importante para os pacientes, não o que era importante para a companhia. E funcionou, né? Agora todo mundo quer fazer igual. Mas precisa dar crédito. Precisa dar crédito. E aí você continua estudando, né? Só que agora à frente de uma outra companhia, né? Que tá... Isso. Deixa eu dar uma respondidinha aí para algumas pessoas que fizeram uma pergunta. Você viu que o professor Speciale está aí, né? Boa noite, Speciale. Acabei de citar. E já tinha te citado algumas vezes antes. Professor, tem um agradecimento lá no começo do senhor. Você viu que tem uma pergunta aí, né? A pergunta é se a gente testou isso na cefaleia pós-Covid. Nós não testamos isso na cefaleia pós-Covid, mas o meu grande amigo Larry Newman, de Nova York, me falou que usou algum deles, esses bloqueadores CGRP, em alguns pacientes e melhorou. Não em todos, tem que usar corticoide, mas ele usou em alguns e melhorou. E outras, alguém falou, testei todos e falhei todos. Como eu disse, não responde em 100%. Por que o peptídeo não receptor? Porque estão perguntando por que nós desenvolvemos o anticorpo contra o CGRP, não contra o receptor de CGRP. Porque... As outras duas desenvolveram pelo receptor, as outras 2 drogas. Uma. Né? A Amgen desenvolveu contra o receptor e 3 desenvolveram contra o peptídeo. Por quê? Eu nunca encarei o CGRP como sendo o inimigo. Porque o CGRP está no teu corpo. Todos nós temos. Ele está fazendo funções fisiológicas. O que eu encarava como inimigo era o excesso do CGRP. Então, eu não quero nocautear o CGRP. Eu quero recalibrar o CGRP. Quando você vai... E eu tinha medo. Porque hoje a gente não tem mais medo. Mas quando você tem que fazer a decisão de dar a primeira droga para o primeiro ser humano, no primeiro estudo fase 1, é uma decisão solitária e de alta responsabilidade. E eu tinha medo
qual a diferença de você bloquear o receptor e bloquear o peptídeo? Quando você bloqueia o receptor, você traz o nível de CGRP para zero. Uhum. É como se o indivíduo não o tivesse mais, porque está cheio de CGRP, mas como ele não encaixa no receptor, é que nem ter chave, mas nunca achar a fechadura. Então, quando você vai no receptor, você nocauteou o CGRP. Quando você vai no peptídeo, você não traz o nível para zero. Você traz o nível 60% para baixo. Você deixa 40% lá. O que eu queria fazer com isso, e outros quiseram fazer com isso, era, basicamente, eu tinha medo de nocautear o CGRP. Porque, primeiro, se é o excesso de CGRP que causa dor, eu não preciso trazer para zero. Eu só preciso trazer de volta para o normal. E se eu trouxer para zero, o meu medo é, eu vou causar crise de hipertensão, a hora que o indivíduo estiver tendo indivíduos que estão tendo isquemia cardíaca, que o CGRP talvez fosse importante para dilatar um vaso e não deixar ter isquemia cardíaca, eles vão ser mais suscetíveis a efeitos isquêmicos. Então, a ideia foi essa. Na verdade, o que se mostrou é que ambos são igualmente efetivos, ambos não causam esse medo que eu tinha, que é a isquemia, mas o que bloqueia o receptor de CGRP tem mais efeitos gástricos. Tem mais diarreia, constipação e efeitos gástricos, porque me parece que o CGRP é importante. Lembra que eu falei logo no comecinho, o CGRP era importante na peristalse? Você tá zerando o CGRP na peristalse, então bloqueando o receptor tem um pouco mais de efeitos gástricos, mas não tem os efeitos isquêmicos que a gente achou, quer dizer. Então, essa ponte foi resolvida. Então, eu só quis fazer essa ponderação, porque era uma pergunta muito interessante que eu recebi. Mas foi essa a razão. A razão sempre foi a seguinte. Em determinado momento, eu achei que... E, a propósito, eu estava tão obcecado e paranoide de que a gente bloqueando o CGRP... Porque quando você coloca um anticorpo no teu corpo, ele vai ficar lá por 45 a 72 dias. Se você toma um remédio pela boca e você tem um efeito colateral, você para de tomar. Daí 8 horas, 12 horas, 16 horas não está mais no teu corpo. O anticorpo, você não tira. Não tem como. Então, eu estava tão sensível à questão de que eu pudesse causar ataque isquêmico, ataque do coração, que nós fizemos um estudo em macacos em que, você tem uma ideia, a dose que é aprovada nos Estados Unidos é 3 miligramas do medicamento por quilo, mais ou menos. Certo? Acaba sendo mais ou menos 3 miligramas por quilo. Em macaco, eu usei 200 por quilo. Ninguém morreu do coração. Não, e os macacos estavam em telemetria. Os macacos estavam monitorados por 24 horas, com aparelho de pressão, com eletrocardiograma, 24 horas por 12 semanas, recebendo 200 miligramas por quilo. Era quase o peso deles. Né? É um quinto do peso deles. 200 miligramas, é um quinto do peso deles, eles recebiam de medicamento todo dia e não aconteceu nada. Então, era um receio grande, que hoje a gente sabe que não causa. Mas, em retrospecto, todo mundo enxerga bem. Agora, a tua pergunta. Desculpe, agora para a tua pergunta, Débora. Eu queria entrar um pouquinho nesse controle, né? Alguém fez uma pergunta do pródromo. As pessoas têm, às vezes, dificuldade de manejar a crise de dor de cabeça. Por isso que eu insisto tanto que o fisioterapeuta deve conhecer esses detalhes. Ele tem que saber que o pródromo já é uma crise de enxaqueca e que isso pode variar para cada um de uma forma absolutamente diferente, pessoal. E que identificar esses fatores podem ajudar muito o indivíduo a fazer o tratamento agudo, né? Abortar a crise, né? Agora, vocês estão percebendo, assim, a atividade mental do Bigal? Eu tenho até hoje os quadradinhos dele me ensinando a raciocinar. E podem imaginar por que é que a gente delineou estudos assim tão bem feitos, né, Marcelo? Se você Marcelo trabalhava na crônica. Se você não consegue resolver o problema com uma tabela 2x2, seu problema é você não entendeu o problema ainda. Eu aprendi isso aí. Canigrânia mais, DTM menos, eu aprendi. Bom, mas o certo... Fala. Então, vou falar um pouquinho do tratamento multidisciplinar. Em relação à questão do pródromo,
não só o pródromo ajuda a gente a entender a enxaqueca, mas se o paciente é capaz de reconhecer o pródromo, ele consegue tratar a enxaqueca antes da dor. Né? A enxaqueca com medicamento antes da dor vir. Essa é a né? sacada. Mas veja bem, o tratamento multidisciplinar, quando a gente fala de tratamento multidisciplinar, é importante a gente entender que não é tudo para todos. O que eu acho que as pessoas erram no tratamento disciplinar são dois erros polares. Parte das pessoas erra por rejeitá-lo, né? Quer dizer, uma pílula resolve todos os problemas. Parte deles erra por prescrevê-los desnecessariamente. Às vezes uma pílula vai resolver. Às vezes o paciente não precisa de pílula alguma. Às vezes o paciente pode melhorar com medidas não farmacológicas. Então, por exemplo, agora trazendo para o ramo que é o teu ramo do conhecimento. Eu acho que até uma coisa importante que o especial... Lembra que eu falei, eu preciso ter crédito, eu gosto de ter crédito das coisas que eu fiz que foi diferente. Nesse ponto também eu acho importante dar um crédito mais uma vez para o Speciale, que talvez as pessoas não saibam, mas um dos grandes méritos do Speciale foi trazer o não médico para o ambulatório de cefaleia. Ninguém fazia isso. E o ambulatório de cefaleia tinha fisioterapeuta, dentista, teve uma época que tinha hipnose, teve uma época acupunturista, biólogo, psicólogo. Então eu acho que assim, nesse ponto especial, e você sabe que eu falo o que eu sinto, você deveria ser reconhecido como o pai da multidisciplinaridade na cefaleia brasileira. Eu apoio. Entendeu? Porque a grande sacada realmente do Speciale foi essa. Na minha opinião, uma das grandes sacadas. Mas aí a questão é o seguinte, veja bem. Quando a gente começa a ter muita dor, o cérebro muda. Né? Dor causa dor. Porque a dor vai afetar... O nosso cérebro tem áreas de controle da dor. Né? Essas áreas são os breques. Lembra? Eu falava muito os breques. Elas brecam a dor de começar. Elas não deixam a dor progredir. E é fácil para todo mundo entender o que são essas áreas inibitórias com a seguinte questão que eu falo para vocês. Todo mundo está usando camisa agora. Mas ninguém estava sentindo ela tocar a pele até agora eu lembrar vocês. Agora você sente ela tocando a pele. Porque agora o cérebro parou de inibir. Certo? Então o nosso cérebro é sofisticado na maneira como que ele faz a triagem da informação. Incluindo a triagem do que é dor e do que não é dor. O problema é que cada vez que você tem dor, existe uma série de fenômenos neuroquímicos que fazem esse freio da dor um pouquinho menos efetivo nas próximas 24, 36 horas. Aí depois ele volta a ser efetivo. Aí você tem outra dor, ele fica menos efetivo. O portão vai abrindo, o portão vai abrindo, o portão vai abrindo, até que o portão está aberto. E aí tudo dói, tudo é luz, tudo é som, tudo machuca. Quando tudo machuca não apenas na cabeça. Agora o teu pescoço dói. Agora o teu ombro dói. A face dói. A articulação temporomandibular dói. Aí você vai no dentista, que fala que você tem DTM, quando na verdade você não tinha DTM. Aí põe uma placa, arranca 2 dentes. Aí dói mais. Gente, não é uma beleza escutar o Marcelo explicar as coisas? Marcelo, você devia dar põe uma placa, arranca 2 dentes. Aí dói mais, né? Doeu. Arrancar dente, botar placa, mexeu, lixou. Aí dói. O portão está aberto. Aí você vai. Quer dizer, o indivíduo muda daquele ponto que ele tinha dor para o momento em que ele virou dor. Certo? Ele virou dor. O oposto também, então, eu estou dando um exemplo de como a dor de cabeça vai causar um monte de dor sistêmica. Mas o oposto também é verdadeiro. O indivíduo tem um espasmo muscular. O indivíduo tem uma distonia. O indivíduo tem uma hérnia no pescoço. O indivíduo tem uma DTM verdadeira. Não tratou. Está abrindo o controle da dor no cérebro. E o controle da dor agora está fazendo aquela dorzinha de cabeça virar dor grande. Virar dor enorme. Então, quando você está pegando esse paciente grave, você tem que tratar a dor e o deflagrador da dor. A dor e a manifestação da dor. Então, nesse sentido, o tratamento multidisciplinar é efetivo. Porque enquanto o meu CGRP trata o mediador da dor, você vai lá e você dessensibiliza o músculo. Você mexe com a alodínia, você tira a alodínia do músculo, você alonga ele, você
tira os nós, você tira os pontos, você faz os exercícios. Nesse ínterim, se o paciente tiver DTM, trata-se a DTM. Então, você pega, você cria, você rompe o ciclo da dor crônica. Então, a ideia, para mim, do tratamento multidisciplinar é a gente ter a clareza de que ele é perfeito para o paciente perfeito, para quem precisa. Se a gente usar ele para todo mundo, a gente trivializa. Sem dúvida. E se a gente deixar de usar, a gente falha. Sem dúvida. Uma das minhas primeiras... quando eu dei uma entrevista há uns 10 anos atrás para a Sociedade Brasileira de Cefaleia, o Marco Arruda me perguntou qual que é o maior ensinamento que você tem, que você gostaria de... Eu acho que ele estava achando que ia falar alguma coisa super sofisticada. E o meu pensamento foi: tenha paciência, diagnosticar e tratar requer tempo. Perfeito, Marcelo. É isso. Gente, eu acho que a gente vai ser fechado, mas vocês estão vendo que você precisa voltar? Janaína, você me ajuda? Porque agora, assim a gente entraria numa outra, né? Assim, tem uma série de coisas que você pode nos ajudar a pensar. E vocês perceberam a clareza de raciocínio do Marcelo, né? Eu me beneficiei muito, meus estudos também, dessa clareza, dessa perspicácia dele. Infelizmente, Marcelo, nosso tempo está esgotando. Mas vocês não imaginam como é valoroso o minuto desse senhor, jovem senhor. Então, assim, você já dedicou tempo demais mesmo. Eu queria te agradecer, queria agradecer todo mundo que pôde nos acompanhar. Eu tô assim muito feliz, mas eu queria mais, de verdade, assim. De novo, a gente torna a conversar outros assuntos, né? Relembro umas histórias boas também. O dia que você quiser, Débora. Mas eu posso só fazer uma consideração final? Acho que sim, eu não entendo disso também, Marcelo. Alguém me avisou do tempo. Bom, acho que tem alguns minutinhos ainda. Se cortar, cortou, mas para aqueles que estão assistindo aqui, eu acho que assim, a recomendação que eu dou para os pacientes dentro dessa live, para os provedores, né, quem trata, e para os que gostariam de ser cientistas. Para os pacientes, a recomendação é de que a mesma recomendação que eu fiz para o médico vale para o paciente. Tenha paciência. Você sofre disso há 20 anos, 25 anos. Demorou 10 anos, 12 anos para você desenvolver uma cefaleia diária. Demorou 10 a 12 anos para você desenvolver essa comorbidade. O teu médico, o teu provedor, o teu assistente não vai te destransformar em uma semana. Fuja daquela... Quase todo mundo, eu vi uma pessoa... não dá para sarar migrânia em 3 sessões, então? Quase todo mundo que eu já vi que fala para mim, eu usei tudo e tudo falhou, usou tudo por pouco tempo, sem experiência, sem o tempo, ou não usou o tratamento multidisciplinar. Eu fiz um trabalho que chama Por que o tratamento da cefaleia falha? Foi um dos trabalhos que eu tenho que é mais citado, publicado no Neurology. São 4 razões. Você diagnosticou errado, certo? Você usou subdose de medicamento. Você não tratou o tempo adequado. Você não tratou a comorbidade. Né? A comorbidade. É isso. Não vai fugir disso. Então, minha recomendação para o paciente é essa. Para o provedor... Excelente. Para quem trata cefaleia, a minha recomendação é o seguinte. Se você está com pressa, você está na profissão errada. Não dá. É incompatível. Se você acha que gastar 40 minutos, 50 minutos é incompatível com a vida, com o rendimento, com o dinheiro que você gostaria de ganhar, sai fora. Vai fazer outra coisa. Porque é uma responsabilidade enorme lidar com quem tem dor crônica. Quem tem dor crônica é estigmatizado, é negligenciado, entendeu? Ninguém negligencia um paciente com esclerose múltipla, ninguém negligencia um paciente com tumor. Mas fala um paciente que tem dor crônica e ninguém quer tratar. Porque o tratamento com dor crônica é complicado. Ele se tornou difícil. Então, se tu não tem paciência, vai fazer outra coisa. Não perca teu tempo e não perca o tempo dos outros. E para quem gostaria de ser ciência, de ser cientista, eu vou voltar ao que eu falei para a Débora 15 anos atrás. Se fechar a live, eu vou abrir de novo. Fala. Se você não consegue me explicar o teu problema, o que você quer fazer,
em menos de 1 minuto ou 250 palavras, você não sabe o teu problema. E se você não consegue me explicar a tua pesquisa numa tabela 2x2, você não sabe a pesquisa que você está fazendo. Então, volta, senta, Ai, que escreve, saudade, Marcelo. rascunha Que saudade. e todo problema complicado tem que ser feito simples. E aí Que vai, passo a saudade. passo. Tá bom? 2008 foi o ano que eu trabalhei com esse. Eu nem sei dar o adjetivo para você, Marcelo, mas foi o ano que eu ganhei, né? Enorme. Não sei como te agradecer. Eu que Você agradeço. mesmo. Eu que Grande agradeço. beijo, Marcelo.